Ei, pessoal! Continuando a revisão sobre os tipos de ligações químicas, hoje nós falaremos sobre a ligação metálica. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre ligações químicas, ligações covalentes e ligação iônica, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas todos eles se encontram na nossa playlist Revisa Aqui. Bora lá? O assunto de hoje é ligação metálica. Nós sabemos que os metais eles possuem baixa eletronegatividade e, consequentemente, alta eletropositividade. Nós conseguimos ver isso muito bem na tabela periódica. Os ametais são os elementos mais eletronegativos, enquanto os metais são os elementos mais eletropositivos. Então, isso levou os cientistas a estabelecer um modelo de ligação química com base na atração entre íons positivos, que são os cátions do metal, e elétrons livres. Então, na ligação metálica, nós temos átomos de um elemento metálico, que possuem 1 a 3 elétrons na camada de valência. Esses elementos possuem alta eletropositividade, então eles têm tendência a formar cátions, e vai acontecer uma liberação parcial dos elétrons mais externos, que são aqueles da camada de valência, dos átomos do elemento metálico. E aí, a gente vai ter cátions formados mais elétrons semilivres, que são chamados também de elétrons livres. E isso vai formar uma substância simples metálica e a gente tem a ligação metálica estabelecida. Ok? Então, na ligação entre átomos de um elemento metálico, ocorre uma liberação parcial dos elétrons mais externos com a consequente formação de cátions. E esses cátions, eles têm suas cargas estabilizadas pelos elétrons que foram liberados e que ficam envolvendo a estrutura como uma nuvem eletrônica. Assim, a gente tem os elétrons livres e os cátions. Esses elétrons vão envolver a estrutura positiva como se fosse uma nuvem eletrônica. E eles são chamados de elétrons livres ou semilivres porque eles podem se mover dentro da estrutura metálica, mas não podem abandoná-la. Então, na ligação metálica, a gente tem uma movimentação de elétrons livres, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as ligas metálicas. Raramente, um metal puro apresenta todas as qualidades que são necessárias para uma determinada aplicação. Por exemplo, o ferro puro reage facilmente com o oxigênio e é quebradiço, então ele pode ser muito facilmente oxidado, causando então a ferrugem, né? O magnésio, ele é inflamável e muito reativo. O ouro e a prata são muito moles. O crômio e o irídio são excessivamente duros. Então, o que acontece? Para a gente ter uma determinada característica para alguma aplicação, a gente mistura 2 ou mais metais e aí vamos ter as ligações, as ligas metálicas estabelecidas. Então, liga metálica é uma mistura de substâncias cujo componente principal é um metal. E para obter uma liga metálica, é necessário submeter as substâncias a uma temperatura elevada até a fusão. E em seguida, a gente deixa a mistura esfriar e solidificar totalmente. Então, o que acontece? A gente aquece esses metais, 2, 3 metais, eles vão se fundir, vão passar para o estado líquido. Quando eles passarem para o estado líquido, a gente vai misturar esses metais e depois deixar eles solidificar totalmente, porque a gente não consegue fazer uma mistura sólida de metais, certo? Uma mistura homogênea, né, no caso. Então, a gente precisa fundir, misturar e depois solidificar novamente. Então, vamos ver alguns exemplos de ligas metálicas importantes. A primeira delas é o aço. O aço ele é composto por 98,5% de ferro e
0,5 a 1,7% de carbono e traços de silício, enxofre e fósforo. Então, observe que não necessariamente a gente tem só metais. O silício, o enxofre e o fósforo não são metais, mas principalmente metal. O carbono também não é um metal. Nessa liga a gente só tem o ferro como metal, mas ele é o componente principal. Por isso é uma liga metálica, certo? E o aço ele é empregado na fabricação de diversas ligas destinadas a diversas aplicações, né? Então aqui é uma representação de algumas barras de aço. Bom, a gente tem também o aço inox, muito conhecido, né? O aço inox ele é formado com 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel. E ele é muito utilizado na fabricação de talheres, utensílios de cozinha, na decoração. Esse aço, ele não oxida, ele tem essa propriedade de não oxidar. A gente tem também o bronze. O bronze comum, ele é formado por 90% de cobre e 10% de estanho. Ele é muito utilizado na fabricação de engrenagens, artesanato e objetos de decoração. E a gente tem também o ouro 18 quilates, que ele é formado por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Ele é muito usado em anéis, alianças, cordões, próteses, circuitos eletrônicos de alto desempenho e diversas outras aplicações, certo? Bom, essa foi a aula sobre ligações metálicas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!